Bom dia, meu nome é Ernest, quem fala muito da Bom Dia Cavalo e Éguas é o nome do meu canal, certo? Eu estou ali no Smart TV, mostrando ali mais imagens, certo? Que fala de Nazaré da Galileia e Belém da Palestina, né? A cidade de Jesus Cristo, e com isso eu quero colocar um ponto final, sabe? Nessa questão entre onde nasceu Jesus, por ali já está se vendo que Jesus nasceu em Belém, certo? E Belém é uma cidade na Cisjordânia, certo? Já Nazaré é uma cidade ali, sabe, dentro do estado de Israel, entendeu? Então são dois pontos ali, mas ali tudo perto, certo? Salvo engano, já vou eu colocar a dificuldade de novo aí com desinformação, então depois vou ter que consertar. Mas Belém estaria, Belém, digo melhor, Nazaré estaria a 10 quilômetros de Jerusalém, certo? E para Belém foi José com Maria, certo? Para fazer o censo romano, certo? Roma precisava, e era por isso que os romanos e outros aí hoje a Palestina invadem terreno dos outros, território dos outros, certo? Que é para cobrar impostos, entendeu? São imperialistas, certo? E Roma foi imperialista e ocupou ali a Judéia, sabe, a Palestina, entendeu? E cobrava do povo, sabe, dos habitantes do lugar impostos. E eles precisavam organizar essa cobrança e determinaram, certo, na base da chibata, que eles fossem então para a sua cidade de origem fazer né, o cadastro aí para atualizar o cadastro tributário, certo? É isso aí. E chamam para essa coisa aí de censo. Aqui no Brasil quem faz censo é o IBGE, certo? Que conta a população e etc e tal, certo? Mas assim, a Receita Federal é que cuida dessa questão de tributos, são duas coisas diferentes, certo? Mas na época o censo servia para isso, para cobrar tributos dos cidadãos ali, sabe, provincianos. E pelo visto, pelo que se diz, Zé, certo, teria nascido em Belém, certo? Belém, que era a cidade de nascimento também de Davi, que viveu 10 séculos antes, certo? O sangue de Davi corria nas veias de José, certo? Essa coisa toda. Mas Maria era de Nazaré. Então saíram de Nazaré e foram para Belém. E nessa ida, chegando em Belém, Maria chegou nas últimas, certo? Pedindo para Deus acudir ela, porque ela estava dando à luz e a luz foi dada e nasceu Jesus. Então, a cidade de Jesus é Belém, certo? E está lá na Cisjordânia, tá certo? Encerro esse papo, não quero mais falar disso. E eu vou agora aproveitar para fazer aqui uma performance michuruca, bora ver se eu consigo, tá certo? A garça namoradeira, namoro malandro urubu, eles passam a tarde inteira, causando o maior rebu, na pedra do vero peso, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó, lá no vero peso, urubu sobrevoando, então eu pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Quando a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. O urubu malandro foi passear lá no Marajó, comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do velho peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Vivo bem na foto, nas entrevistas e na reportagem, no meio do PTU, 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 no meio do PTU.
Na verde montaria eu desci o Paraná, um caboclo que remava não parava de falar, não parava de falar. Que caboclo falador, que caboclo falador, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá, disse do Jurutari que se ri pro luar, que se ri pro luar. Que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou com pavulagem que pegou o Irapuru, que pegou o Irapuru. Que caboclo falador. Caboquinho, meu amor, arranjo um pra mim, ando roxo pra pegar umzinho assim, mas o diacho foi-se embora e não quis me dar. Vou comprar um dinheiro, vou arrumar um dinheirinho pra poder comprar, mas no dia que comprar o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer, o seu bem querer. Ora deixa isso pra lá, 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 ora deixa isso pra lá. É isso aí. Essa música aqui eu lembro, né, eu conheci essa música quando eu estava num seminário menor, certo? E fazia parte de um coral e a gente ensaiava essa música aí. E por aqui eu não tenho mais nada, eu queria falar um pouco mais aqui do professor Giancarlo Summa, cientista político ítalo-brasileiro, jornalista, certo? E faz parte de uma organização de pesquisa chamada MUDRAL, Multilateralismo e Direita Radical na América Latina. Então a incomodação aqui é com a direita radical, sabe? Quando se fala de direita radical, é uma forma, sabe, assim, eufemística, né, de dizer extrema-direita, sabe, de escrotos fascistas, neofascistas, certo? É só ver o que está acontecendo hoje. Nós tivemos um escroto fascista aqui no Brasil, sabe? O cara só falava imundície, entendeu? Quem não se lembra, rapaz? Do tempo da pandemia, sabe? A gente fudido aqui, sendo contaminado por um vírus. Os hospitais entupidos, certo? Eu morei em Manaus, certo? Eu tenho 2 filhos amazonenses, certo? E eu nunca pensei, sabe, que aquele povo fosse tão escroto. Mas eu lembro que quando eu fazia letras, e assim, saí do seminário e pulei para dentro da universidade, certo? E não tinha grupos de referência, sabe? E não conhecia o movimento engajado político. Eu lembro que eu passava por uma rua, a Ramos Ferreira, e lá eu via, olhava assim com o rabo do olho e via que era a sede de um sindicato, entendeu? Mas assim, totalmente desorientado na universidade, sabe? Quando eu comecei a fazer o curso de letras, eu me matriculei em psicologia e lá tinha um professor Galvão, certo? O Galvão era um barbudo, sabe? E eu creio que ele me olhava assim, sabe? E me enxergava. Eu também era cabeludo, ele era barbudo, eu era cabeludo, certo? E talvez ele enxergasse ali, sabe, uma pessoa que pudesse, sabe, discutir questões. E cheguei, sabe, a ter uma conversa particular com ele, né, a respeito de coisas, sabe. E ele me falou de um psicólogo, de um psiquiatra marxista, Frankel, qualquer coisa assim, entendeu? Mas aí não pôde afundar esse papo, entendeu? Mas foi assim, né? Mas eu sentia em mim que havia assim um puxar de coisas, sabe? Eu não entendia, isso era o ano de 75, sabe? Eu acho que era o tempo ainda de Médici, entendeu? Havia suspeitas de que dentro das salas de aula, sabe, havia infiltrados, sabe? Mas eu não me dava conta dessas coisas, eu não entendia direito o que era a ditadura militar, o que foi o golpe de 64, entendeu? Talvez sentisse ali, sabe, a pressão, os fantasmas, sabe, me rondando, entendeu? Mas assim, eu não tinha reação, eu andava numa moto, sabe, uma moto potente, sabe, dava aula de violão, sabe, e me perdia nesse mundo pequeno, entendeu?
e não me dava conta do que acontecia ao redor, certo? E a TV aqui mexeu, certo? E bora dar vida para ela. Mas assim, então a extrema-direita, sabe, aqui fala de direita radical, sabe? Não sei. Eu falava de um fascista desgraçado, neofascista, digo melhor, neonazista, esses caras, sabe, iam buscar ali, sabe? Ele teve um secretário de cultura, um ministro de cultura, ou secretário de cultura, sei lá, sabe? Que um dia teve o peito de fazer uma live, bicho, com cenário, sabe? Onde tinha Goebbels por trás, sabe? Que cara mais maluco, não lembro o nome do cara, sabe? Mas decididamente era uma cultura, sabe, nazista. Havia uma menina aí, sabe, o nome dela agora não vem, mas fazia parte do movimento de rua, sabe, aí, né? E ela teria ido, sabe, buscar formação na Ucrânia, sabe? E lá na Ucrânia, sabe, o país, os ucranianos, eu lembro de uma leitura que eu fiz aí, não sei onde, não sei se foi cinema, foi a leitura de livro, certo? Mas havia, num certo campo de concentração nazista, havia soldados ucranianos que tomavam conta do campo de concentração nazista, entendeu? E passou um cara por lá, sabe? O nome dele é até meio assim espanholado, certo? Não vou lembrar o nome agora, mas que assim, sabe? Doutrinou por lá, sabe? Mas o fato é que o governo ucraniano, ali a tropa ucraniana, a tropa militar, tinha ali um grupamento, sabe, só de nazistas, de neonazistas, sabe? Agora, não devemos nos assustar muito porque a própria Inglaterra, sabe, fazia culto, sabe, ao nazismo, bicho. Olha, camarada, olha, eu vou te contar, sabe, eu vou te contar. Não dá pra gente ir pra aí. Mas o Giancarlo Suma, sabe, ele faz parte da Mudral, que é multilateralismo e direita radical na América Latina, certo? E a questão, né, se há uma ascensão da extrema-direita na América Latina, ele diz que isso é fato, certo? Aí cita o caso aí, sabe, é fato no mundo, certo? Né? E na América Latina. Né? No mundo ele cita a Itália, certo? A Holanda, né? Que tem um partido de extrema-direita que ganhou eleições recentemente, eleições majoritárias, certo? E foi se somar com a Giorgia Meloni, que é herdeira dos fascistas de origem, dos fascistas raízes, certo? Lá de Mussolini, certo? Tem um PP na Espanha, certo? Né? Influenciado pelo Vox, né? Um movimento, certo? Tem a AfD na Alemanha, certo? A AfD na Alemanha, Alternative für Deutschland, alternativa para a Deutschland, para a Germânia, certo? Propondo então a extrema direita, certo? Para guiar os rumos da Alemanha, certo? E na Hungria tem o Viktor Orbán, que perdeu as eleições agora, mas ele deixou tudo arrumado para ele voltar de novo, certo? Tem os Estados Unidos com Trump, bicho, não dá pra, sabe, ignorar isso, sabe? O Trump é um extrema-direitista do caralho, mas esse cara, ele é um contaminado, sabe? Ele é um pagão do cacete, ele é um filisteu, como diria Marx, sabe? No sentido assim, Marx, não sei se ele manjava direito isso aí, entendeu? Quando chamava os outros de filisteu, sabe? Mas assim, sabe? Esse Trump aí é um filisteu, sabe? Um arranca-toco do caralho, sabe? Um cara sem fundamento intelectual, sabe? É apenas um empresário aí, um herdeiro, sabe? Parentes dele deixaram herança para ele aí no mundo imobiliário, entendeu? E ele, sabe, conseguiu aí, sabe? Mas ele tá devendo os fios do cabelo louros dele, aquele cabelo vermelho dele, sabe? Que ele pinta, sabe? Mas ele está sendo processado por crimes financeiros. E mas é assim, e o Trump agregou em torno de si um cara chamado Steve Bannon, certo? Ele próprio se lançou no mundo do espetáculo, né, quando fazia programas, né, de TV aberta, certo? Mas trouxe para perto de si o Steve Bannon, certo? Que trouxe a tecnologia da internet, os algoritmos, sabe? E através disso aí o Bannon fundou a Cambridge Analytica, certo? Eu já falei disso aí, sabe, um pouquinho, certo? E a Cambridge Analytica, né, foi usada, sabe, para fazer
a separação do Reino Unido, né, da União Europeia, certo? Inundaram a cabeça dos anglo-saxões ali, sabe, do Reino Unido, sabe, de notícias duvidosas, entendeu? E os caras terminaram votando favorável ao Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Mas tem aí esse Steve Bannon do cacete, entendeu? Que cria no mundo um movimento conservador que alimenta aí, sabe, a extrema-direita global, certo? E a direção dessa extrema-direita global, sabe, é institucional. Então eles avançam na questão eleitoral, sabe? Trump mesmo está sendo processado aí, né, por colocar em dúvida as urnas eleitorais, certo? O mesmo Papa fez aqui um escroto, sabe, que passou por aqui, foi derrotado por Lula agora em 2022, certo? Onde a ideia deles era repetir, sabe? Eles macaqueavam aqui, sabe? Tudo que o Trump fazia lá, sabe? Eles repetiam aqui. Essa questão das urnas, né? Eles sentiram que era um negócio forte. É que nesse papo da pedofilia, sabe? Né? Que eles ficam zoando aí, quando eles querem queimar um, sabe? Eles apontam pro cara e dizem, esse cara é pedófilo. Que nem falavam no tempo aí, herege, sabe? Heresia, esse cara tá falando heresia aí, sabe? E apedreja ele e tal. E assim, hoje a questão da pedofilia, certo? E a questão das urnas, sabe, também vai pelo mesmo caminho, sabe? A questão das urnas, né, eles colocam em dúvida o sistema, nosso sistema eletrônico, né, de votação, tá certo? E o Trump levou essa notícia para lá, sabe, e mandou, né, seus seguidores invadirem lá o parlamento, certo, onde estavam fazendo ali, sabe, a definição sabe, fechando as eleições, entendeu? E morreram gente por lá, e pelo menos 2 estados, sabe, estão negando o nome do Trump para ser candidato dos republicanos, certo? Estão negando elegibilidade para ele, entendeu? Mas no mundo do Steve Bannon tem uma tal de CEPAC, né? Uma conferência de ação política conservadora no mundo, certo? Uma tal de CEPAC. Aqui no Brasil, pelo menos, acho que eu vejo umas 2 já. Todo ano tem em qualquer lugar do mundo, certo? E esses caras vão fazendo isso, certo? Então, hoje a extrema-direita é colocado, como diz o Suma, certo? Como sendo uma feira de oferta, de oferta de opção, certo? Uma opção para o mundo, para o governo, para os governos dos países no mundo, certo? E aqui no nosso país, certo? Essa extrema-direita, sabe, é oferecida também, e quem faz o barulho por aqui é o Eduardo Bolsonaro, certo? Lá na Argentina, eles fizeram a oferta lá para os argentinos aceitaram, sabe, estão se fudendo por lá, né? Sobre essa questão dos argentinos lá né, com essa questão aí da extrema-direita, eu tenho mais anotações aqui, certo? Que eu fiz agora de manhã, né? E lá o Trump está querendo, digo melhor, o Milley, ele quer dar um golpe, sabe? Um golpe que não seja pela via militar, tá certo? E está propondo a via institucional, sabe? Só que está mal feito isso, sabe? Porque ele está assim, fazendo na marra, empurrando, sabe, na goela dos argentinos. E nos 44 milhões de argentinos que não votaram nele, sabe? E mais dentro da goela de uma parte de arrependidos argentinos que votaram com ele, sabe? E agora querem voltar atrás. Ele está empurrando aí pacotaços, decretaços e outras coisas a mais aí, sabe? Acabando com o sistema legal, sabe? Ali, né? Institucional, né? Da Argentina, entendeu? E configurando o que o Pedro Serrano chama, né, de estado de exceção, certo? O próprio Pedro forneceu, né, uma sugestão para o Atush, sabe, dizendo de um peitamento, sabe, que as instituições vão fazer para o Milei, que é o artigo 227 do Código Penal lá dos argentinos, tá certo? E diz assim o artigo 227, essa informação quem deu foi o Pedro Serrano para clarear a mente do Atush, certo? Diz assim o artigo 227. Serão reprimidos com as penas estabelecidas no artigo 215
para os traidores da pátria. Então vejam aqui, sabe, que o Milei está sendo chamado hoje, pela forma como ele está procedendo, sabe, contra as instituições, da mesma forma como no dia 8 de janeiro, sabe, brasileiros aqui, sabe, foram lá para Brasília, sabe, dentro de uma organização, eles fazendo a festa da Selma, foram para Brasília, bicho, preparar o ambiente, sabe, para os militares entrarem em ação, entendeu? E os traidores da pátria. Primeiro foram aqueles fedapês, quase 5 mil fedapês brasileiros aqui para nós, certo? Que no dia 8, sabe, invadiram Brasília. Certo? Hoje o Milei com os seus apoiadores, sabe, são os traidores da pátria argentina. Certo? Então diz assim o artigo 227. Serão reprimidos com as penas estabelecidas no artigo 215 para os traidores da pátria os congressistas que concedam ao Poder Executivo Nacional e os membros dos legislativos provinciais que concedam aos governadores provinciais poderes extraordinários. Então veja que é o seguinte, né? O Milei está enviando um projeto de decreto para os congressistas, né? Lá deve ter deputados e senadores, votarem favoráveis, certo? E darem para ele, Milei, certo? Poderes extraordinários, certo? Para quê? Para tirar a soberania do país, sabe? E os direitos fundamentais dos argentinos, entendeu? O cara quer aniquilar, bicho, como fez aqui o Temer com a reforma trabalhista, certo? Como fez o Bolsonaro com a reforma da Previdência, empurrado por Paulo Guedes, sabe? Paulo Guedes que esteve no Chile no começo, rapaz, lá do golpe militar de Pinochet em 73, sabe? Esse cara esteve lá. Eu estava pensando outrora, antes de vir para cá, sabe, que a direita brasileira, certo? Sempre tem um problema de quadros, mas apareceu um quadro para eles aí, sabe? Que foi o Paulo Guedes, sabe? Só que o que a direita quer para nós brasileiros, 200 milhões, sabe? O que ela quer para eles são minorias, sabe? São minorias. Né? E o Paulo Guedes operou o tempo todo para essa minoria, sabe? Essa minoria, essa democracia minoritária deles aí, sabe? E não deu certo, bicho. Passaram 4 anos e a gente aqui, sabe, ficou fumado. Quem tinha emprego, quem era funcionário público, sabe, se aguentou. Quem era da casta, como diz lá o Milei, sabe, aqui no Brasil, sabe, se aguentou. Mas quem dependia, sabe, de trabalho avulso, sabe, de sair por aí batendo em porta de comerciantes, sabe, de donos de fábrica, se fumou, sabe, porque se fazia isso, ia pra rua, pegava Covid, certo? Ia para o hospital, entendeu? E estando contaminado não podia ir para o trabalho, certo? E o filho da puta aí, do governante maior, sabe, do executivo, ficava imitando os caras, sabe, com Covid, tossindo, né? Aí eu retomo, sabe, que eu começava a falar de Manaus, que eu tenho 2 filhos amazonenses, sabe? E Manaus foi a cidade mais fodida, rapaz, que mais morreu gente, sabe, de Covid. Incrível isso. Mas a explicação para mim, sabe, é que lá tá tomada de bolsonaristas evangélicos, sabe? Não sei por que isso aí. Eu morei em Manaus, certo? E Manaus é uma cidade pobre, bicho. Uma cidade pobre. E cheia de pessoas aí, sabe? De pessoas ferradas que se entregam nos braços dos pastores evangélicos, sabe? Que são os intermediários, sabe? Junto ao governo, sabe? Se você quiser mudar a cabeça dos evangélicos, quem dizia isso ontem era um professor no programa do Kiko, DCM ao meio-dia, dizia, desculpa aí, dizia que não adianta bater na porta dos evangélicos, certo? Tem que bater na porta dos pastores. Mas se a gente tiver boa memória, sabe, lembrar que o MEC, no governo anterior, sabe, tinha um ministro, um tal de Milton não sei o que, entendeu? Um cara era pastor, foi professor de uma escola lá de São Paulo, de uma universidade, foi reitor. Milton não sei o que. E ele, bicho, o MEC tem no orçamento, né, o 2º volume de dinheiro público, certo? E prefeitos e políticos que queriam, sabe, ter acesso a esse dinheiro, sabe, tinha que
conversar com o Milton, certo? E ele tinha dois intermediários aí, sabe, que resolviam, que faziam os contatos e liberavam dinheiro. Depois quem recebia o dinheiro pelas vias tortas, sabe, tinha que tirar uma porcentagem em espécie, certo, para devolver para os pastores, que depois pagavam para o Milton. Esse Milton está sendo processado. Mas o fato é isso, os argentinos hoje estão ferrados, sabe? Estão ferrados porque o Milei está vindo com tudo, certo? E ele quer fazer, sabe? Aí, ele quer dar um golpe, não tem para onde correr, como diz aqui o Zé, sabe? É um golpe de novo tipo, certo? Um golpe de estado de exceção, certo? Eles querem romper, né, com o Estado de Direito, sabe, criar ali, dar para o Milei poderes, esses poderes extraordinários aqui que fala o artigo 227, certo? Só que eles estão ameaçados, certo? O artigo 227 vai estar esperando o Milei, né, e os congressistas mais ali adiante, tá certo? Mas o fato é que o que se quer hoje lá na Argentina é diminuir o Estado, né? Quer implantar o neoliberalismo na marra. Veja que esse esforço aí, porra, de implantar o neoliberalismo no mundo começou em 73. O Chile foi o laboratório onde filósofos, onde economistas, melhor dizendo, certo, da escola de Chicago aportaram, certo? E ali, não sei mandados por quê, o Milton Friedman estava por lá, sabe? E o Paulo Guedes rapidinho, sabe, estava por lá também. E esse Paulo Guedes depois veio para cá, sabe? Só que o Paulo Guedes ficou aqui, passou 4 anos, sabe? Aí fazendo o neoliberalismo no Brasil e não resolveu o problema, sabe? Mas não é que resolveu o problema, ele resolveu sim, sabe? Ele privatizou um bocado de coisa, entendeu? E por um triz, cara, esses caras não ganharam as eleições por menos de 2%, sabe, de votos, sabe? Foi a diferença entre Lula, né, e o filho da puta que perdeu, sabe? E esse Paulo Guedes é que estava com a chave do cofres aí, sabe? O cofre, né, do Banco Central, entendeu? O cofre do orçamento, sabe? Do Tesouro Nacional, o cofre do Tesouro Nacional. Liberava, sabe, dinheiro em banda de latas. Eu lembro aqui, sabe, que para esses fudidos aí, sabe? Da Previdência Social, para esses fudidos aí, sabe? Que recebem benefício, sabe? E essas coisas assim, sabe? Motorista de táxi, motorista de caminhão, esses caras pegaram muito dinheiro, bicho. Porra, não foi fácil, não. Mas assim dá até a história do orçamento secreto, sabe? Esse Lira aí, Arthur Lira, sabe, recebeu muito dinheiro, porra, e espalhou dinheiro aí com os deputados, sabe, os deputados federais que espalharam para os prefeitos que espalharam para os vereadores, sabe, para comprar votos, sabe, e não conseguiram, bicho, mas foi assim por um triz, foi questão de triz, sabe. E o Massa lá na Argentina, sabe, não poderia ter feito diferente. A diferença lá foi de 12 pontos, sabe, de diferença, 12% de diferença. E o Massa não era o Lula, sabe? E o mesmo Lula aqui, porra, ficou no trisco, entendeu? Então, assim, sabe, são essas coisas que a gente está vivendo no mundo, sabe? E vivemos ameaçados, então, pela extrema-direita que vem aí, sabe, perto de nós, sabe? E que quer instaurar, certo, no mundo medidas, sabe, de força, sabe, de força histórica, sabe, de força econômica, né, que liquida com as instituições, né, que a modernidade acumulou aqui no país, certo? Nós tivemos aí a morte do PC Siqueira, certo? Era um cara que resolveu se posicionar pela esquerda, né? E foi massacrado, foi levado, né, ao suicídio, sabe? E essas forças então vêm com um cacete, sabe? Vem pesado, sabe? Temo, inclusive eu, com esses meus vídeos estão sendo lançados aí no YouTube, sabe? Não sei o que é que pode acontecer, mas eu não estou isento disso, tá certo? Então é isso aí, eu fiz aí uma performance musical, certo? Para não passar batido, sabe, querendo criar assim, né, um colorido, uma versatilidade, entendeu, de trabalho, né, de trabalho na internet, certo?
tenho aí recursos, me parece que eu deverei, além de aprofundar mais os meus assuntos, certo? Me dedicar mais a isso, eu deverei me dedicar mais um pouco à música, certo? A praticar mais instrumentos musicais. O banjo eu consegui, sabe, desvendar o mistério, certo? O banjo tem, esse meu banjo tem 4 cordas, mas tem banjo de 5 e tem banjo até de 8 cordas, certo? Esse meu aí, como eu falei, eu aproveitei uma carcaça que estava por aí, sabe? Eu consegui remontar e mas assim, eu estava, quando comecei a traquejar com ele, usava a afinação que se usa no violão, certo? Mi, si, sol, ré, lá, mi. O violão tem 6 cordas, é mi, si, sol, ré, lá, mi, certo? As cordas afinadas, entendeu? No banjo, como são quatro de baixo para cima, mi, si, sol, ré, certo? Mi, si, sol, ré. Aí eu fui querer seguir, sabe? Aí outra orientação de afinação, que ao invés de começar com o Mi, começa com o Ré. Aí você joga toda a construção dos acordes, certo? Que se pratica no violão, certo? Você quebra toda a, sabe? Teria que reaprender novamente as posições para o cavaquinho, entendeu? Aí eu resolvi fazer o seguinte, usar a afinação que eu acho que mestre usava quando ele tocava, entendeu? Afinava o cavaquinho pelo violão, e então eu fiz dessa maneira, e então onde era ré, sabe, eu subi para mi, as cordas ficam tensas demais, mas me parece que eu resolvi o problema, e quem sabe qualquer hora dessa aí eu estou fazendo aqui uma performance, né, com banjo, certo? Vou traquejar melhor aí, sabe? A batida, né, as posições a gente garante, o banjo é de um tocar simples, né? E para o que eu quero, hoje eu fiz aqui uma performance com o teclado usando só a mão esquerda, fazendo aqui, né, a parte de acorde com a mão esquerda, certo? Não me arriscando a fazer com a direita, que era para não fazer uma cagada maior. Mas é assim, meu nome é Ernest, certo? Assim, tento ser multivariado, tá certo? Multiforme, ora porra, certo? E meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, estou eu aqui dando Bom Dia Cavalo, certo? E a éguas também, certo? Mas é assim, tá bom? Eu me despeço. Bom dia, valeu.